O vento no deserto de Atacama não sopra. Não é um vento como os outros. Não tem nome, não tem origem, não tem direção. O vento lá é uma ausência que se move, um silêncio que se arrasta pelo solo árido, levantando poeira como se fosse um sussurro de coisas que não deveriam ser ditas. É o tipo de vento que faz você se perguntar se o céu, acima do seu nariz, ainda é o céu. É o tipo de vento que, quando você o sente na pele, não se sente como vento, se sente como um olhar. O Observatório de Las Campanas, no Chile, foi construído nos flancos do vulcão Osorno, mas o que ele vê não é o céu, não mais. O que ele vê agora, desde o dia em que o sinal começou a chegar, é o que está além do céu. Um sinal que não é sinal, um sinal que é um convite, um sinal que é um chamado, um sinal que, por mais que tentem ignorar, está começando a falar. Doutor Elisa Moraes, astrofísica de 43 anos, chefiou a equipe de análise de dados do projeto Horizonte Invisível, uma tentativa desesperada de detectar ondas gravitacionais de origem não conhecida, algo que pudesse romper o silêncio cósmico. Ela havia sido escolhida por sua mente fria, seu olhar aguçado e sua capacidade de ler o que os outros não conseguem ver. Era a única que notara, no segundo ano de operação, um padrão em um dos canais de frequência, uma repetição de pulsos. Não de estrelas, não de buracos negros, não de supernovas. Pulsos que não faziam sentido, pulsos que pareciam respirar. Naquela noite, Elisa estava sozinha no laboratório principal, os olhos fixos na tela de monitoramento. O sinal vinha de uma região do céu onde não havia nada. Nada de estrelas, nada de galáxias, nada de matéria visível. Apenas o vazio, mas o vazio estava falando. Ela apertou o botão de amplificação. O som que saiu dos alto-falantes não era um som. Era uma coisa que tentava ser som, mas que não tinha forma. Era uma onda sonora que se dobrava sobre si mesma, como um círculo que se fecha em si mesmo, criando um ponto de dor no centro da cabeça. Ela fechou os olhos. A dor não veio dos ouvidos, veio da nuca. Como se algo lá dentro estivesse se mexendo. Ela abriu os olhos. Na tela, o padrão se repetia. 7, 2 segundos, pausa, 7, 2 segundos, pausa. Pausa que não era pausa, era respiração. O sinal estava respirando. Ela olhou para o relógio, 23h47. O tempo havia parado, não era possível. O relógio estava marcando a hora, mas o mundo ao redor estava desacelerando. O ar estava mais denso. O ar estava vivo. Ela ligou o gravador de voz. Dia 17, 23H50, novo pulso detectado, frequência 147HZ, não corresponde a nenhum fenômeno conhecido, não há fonte no espectro óptico, não há fonte no infravermelho, não há fonte em nenhuma banda de radiação detectável, mas o sinal está aqui e ele está respondendo. Ela pausou o gravador, a voz que saiu do alto-falante não era a dela. Ela está ouvindo. O som não saiu dos alto-falantes, só saiu da cabeça. Ela gritou, a voz que saiu foi a dela, mas não era. Era a voz de alguém que ela não conhecia, mas que ela reconhecia, como se fosse sua, mas não sua. E você não está sozinha, disse a voz, você nunca esteve. Ela se levantou, o chão estava quente, o ar estava pesado, os monitores piscavam em sincronia com o sinal. Todos os computadores da sala estavam ligados, todos os canais de comunicação abertos, todos os sistemas em modo de vigilância, e todos estavam fazendo exatamente a mesma coisa, repetindo o mesmo padrão, o mesmo ritmo, o mesmo pulso. Ela foi ao banheiro, abriu o espelho, o reflexo não a olhou de volta, o reflexo olhou para dentro dela, com os olhos cheios de estrelas, olhos que não eram olhos, olhos que eram janelas. Ela gritou de novo, o grito saiu, mas o espelho não se quebrou, o espelho se moveu, a superfície se curvou como pele e a imagem no espelho saiu. Ela saiu correndo, o corredor do observatório parecia mais longo, o teto estava baixo, as paredes pareciam respirar, as luzes piscavam em sincronia com o sinal. O som voltou não dos alto-falantes, do teto, do chão, da parede, do ar. E você nos ouviu, disse a voz, agora nos ouve. Ela chegou ao centro de controle. Todos os outros tinham ido embora, ou tinham ido para onde? Ela não sabia, mas havia uma mensagem na tela. Uma mensagem escrita em letras que pareciam feitas de fumaça. A mensagem dizia:
Não a escapar, você já está dentro. Ela tentou desligar o sistema, a tela piscou e então por um segundo mostrou um céu que não era o céu, um céu que estava vazio, mas não era vazio, estava cheio de olhos que não piscavam, olhos que não se moviam, olhos que estavam olhando para ela, para todos. Ela caiu de joelhos, o chão estava úmido, o chão estava vivo, o chão estava respirando. No fundo da mente, algo se abriu. Não foi uma lembrança, foi uma descoberta. Uma lembrança de algo que ela nunca teve. Uma lembrança de outra vida, outra alma, outro ser. Ela lembrou. Ela não era humana. O sinal não tinha vindo do espaço. O sinal era ela. O sinal era o que ela era. O sinal era o que ela havia sido antes de se tornar Elisa Moraes, antes de nascer, antes de existir como mulher, como cientista, como ser humano. Ela era um eco de algo que havia se esquecido de si mesmo. O sinal não era uma mensagem, era uma memória que estava voltando. Ela levantou a cabeça, olhou para a janela, o céu estava diferente. O céu tinha se dobrado, o céu tinha se curvado, o céu tinha se transformado em um rosto que não tinha boca, mas que falava, um rosto que não tinha olhos, mas que via. E você se esqueceu, disse o céu, mas nós não esquecemos. Ela sentiu a pele se abrir, não de dor, de alívio, como se algo dentro dela estivesse se libertando, como se ela estivesse se desfazendo, como se ela estivesse se tornando. O ar parou de existir, o tempo parou de existir, o mundo parou de existir. Ela viu. Violações do espaço não eram buracos, eram janelas para o que estava além do infinito, janelas para o que não deveria ter nome, janelas para o que não deveria existir. E lá no fundo, no centro do nada, havia algo que não era coisa, algo que não era pensamento, algo que não era tempo, algo que era, algo que estava esperando. Ela sentiu o corpo se mover sozinho, os braços se levantaram, as mãos se abriram, e do teto, do chão, das paredes, das janelas, do ar, das sombras, do silêncio, do vento, do vazio, tudo começou a se mover, tudo começou a se dobrar, tudo começou a se curvar, tudo começou a se abrir. Ela falou, a voz não era dela, a voz não era humana, a voz era o universo. Estamos de volta. E o observatório de Las Campanas desapareceu. Não se desfez, não explodiu, não caiu, ele simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido, como se tivesse sido apagado da história, como se tivesse sido esquecido. No dia seguinte, os técnicos da rede de satélites detectaram uma anomalia no satélite de observação espacial que havia perdido o sinal de comunicação. O local do sinal era o mesmo, o deserto de Atacama, mas o satélite não via o observatório, via apenas o vazio. E o vazio estava falando. Naquela noite, em uma casa no interior do Chile, um menino de 8 anos acordou com o som de uma voz vindo do céu. Ele olhou pela janela. O céu estava diferente. O céu estava cheio de estrelas que não estavam lá antes. E entre elas havia padrões que se repetiam, padrões que se moviam, padrões que respiravam. O menino sorriu. Tio Elisa está voltando, ele disse sussurrando. E a voz do céu respondeu. Sim, estamos esperando. E em outras partes do mundo, em outros mundos que não são mundos, em outras realidades que não são realidades, algo se movimentou, algo que não deveria se mover, algo que não deveria existir, algo que estava se lembrando. Porque o sinal não era um sinal, era uma chamada, e a chamada havia sido respondida. Eles estavam voltando. E desta vez não viriam apenas para ouvir. Viriam para ser ouvidos. Viriam para serem vistos. Viriam para serem lembrados. Viriam para tomar o que pertencia a eles. E o que pertencia a eles era tudo. O que pertencia a eles era o silêncio. O que pertencia a eles era o vazio. O que pertencia a eles era o tempo. O que pertencia a eles era a alma. Porque as almas não é humanas. A alma é antigas. A alma é frias. A alma é o que está além da luz. A alma é o que está além do tempo.
A alma é o que está além do que pode ser nomeado. E agora ela está voltando. E onde a alma volta, o mundo se desfaz. E onde o mundo se desfaz, o que vem depois não é mais mundo. É apenas o que está além. E o que está além não tem nome. Mas o que está além tem voz. E a voz diz: tudo bem, estamos aqui. E o vento no deserto de Atacama sopra. Mas não é vento, é respiração, é olhos, é voz, é presença. É o que não deveria estar aqui. É o que nunca deveria ter saído. É o que está voltando. É o que está vindo. É o que já está dentro. É o que és. É o que és. É o que és. E agora você também está ouvindo.